Boa tarde. Estamos iniciando mais uma reunião semanal de programação da operação, nesse dia 7. Lembrando a todos que nós vamos ter agora, começamos com o primeiro bloco, com previsão meteorológica, previsão hidrológica e operação hidráulica. Depois nós teremos um intervalo de 5 minutos para responder as perguntas e questões trazidas por parte da audiência em relação ao primeiro bloco. Depois, no segundo bloco, teremos as apresentações sobre a previsão de carga para a programação diária e para a revisão do PMO, e também os resultados do PMO da última revisão e as intervenções energéticas relevantes para a semana. Depois, mais um intervalo de 5 minutos, onde nós, no retorno, responderemos as questões trazidas referentes ao segundo bloco, e, por fim, nesse último bloco, teremos também os limites elétricos, as principais intervenções elétricas e a política operativa adotada na programação diária. Tá? Então, agradeço a participação de todos. Vamos dar início, então, a essa reunião semanal. Eu vou chamar inicialmente a Beatriz com a previsão meteorológica. Por favor, Beatriz. Boa tarde, obrigada, Vinícius. Vou compartilhar aqui a apresentação com vocês. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim. Então, eu vou começar aqui falando dessa semana, que o mês de agosto começou com um padrão semelhante ao que foi observado na segunda quinzena de julho, que foi a atuação do sistema de alta pressão aqui nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Esse sistema de alta pressão está associado a uma massa de ar seco, e esse sistema ele dificultou o avanço das frentes frias aqui pelo território brasileiro essa semana. As frentes frias avançavam até aqui o Uruguai, e depois iam para o oceano. Então, com essa condição, as bacias apresentaram um período de estiagem, principalmente as bacias do sul, durante essa semana. E essa configuração observada favoreceu a geração eólica nos parques da região nordeste e também a geração solar aqui nos parques da região sudeste, por causa do predomínio de céu claro. E essa semana as temperaturas apresentaram elevação em Porto Alegre e em Florianópolis, enquanto nas demais capitais as temperaturas permaneceram estáveis. Então, passando aqui para o segundo slide, como eu falei, a precipitação essa semana ficou restrita ao leste da região nordeste, ao Espírito Santo e aqui ao extremo norte do país. E aqui a região sul apresentando esse período de estiagem. Mas para a próxima semana, essa condição vai mudar. A precipitação volta para as bacias da região sul a partir da terça-feira, com o avanço de uma frente fria aqui pela região sul, que chega até o litoral sul de São Paulo. E a partir de quarta, a atuação de área de estabilidade aqui na região sul, provocadas pela atuação de um sistema de baixa pressão, também vai provocar chuva nas bacias dos rios Jacuí, aqui na cascata do Uruguai, no Iguaçu principalmente aqui no trecho jusante à Foz do Areia, final da cascata, e na incremental de Itaipu, principalmente aqui sobre o lago. Então, essas áreas de estabilidade vão provocar precipitação nessas bacias de quarta até sexta-feira. Isso aí todos os modelos estão indicando, eles só divergem um pouquinho sobre os valores de precipitação. Por causa dessas áreas de estabilidade, a previsibilidade fica um pouco baixa e cada modelo vê de uma forma diferente. Então, eles divergem só em relação aos valores de precipitação, aqui principalmente na bacia do Rio Iguaçu e aqui na incremental, que o modelo europeu intensifica mais essa chuva aqui, já o GFS indica, mas com valores menores, e o ETA também. É por causa dessas áreas de estabilidade provocada pelo sistema de baixa pressão, e cada modelo, um intensifica mais essa baixa pressão, o outro nem tanto. E aí, para a próxima semana, em relação às temperaturas, as temperaturas estarão em elevação em relação a essa, em Curitiba e nas capitais da região sudeste. Essa frente fria que eu falei, que passa na terça-feira pelo sul e aqui litoral sul de São Paulo,
Ela traz uma massa de ar frio, mas a partir de quarta, essa massa de ar frio já começa a perder força. Então, na média, as temperaturas nessas regiões estarão mais elevadas na semana que vem do que em relação a essa. E nas demais capitais, as temperaturas seguem estáveis, sem destaque. A geração eólica do Nordeste também permanece estável na semana que vem, e a geração solar do Nordeste e do Sudeste também permanece estável. Então, são essas informações. O destaque é o retorno da precipitação para as bacias do Sul, a partir de terça-feira. Esse é o destaque. Então, Obrigada pela atenção, eu vou descompartilhar aqui a apresentação. Obrigado a você, Bia. Vamos dar continuidade, então, agora com uma apresentação da Luana com a previsão hidrológica para essa semana. Acompanhamento e previsão. Por favor, Luana. Boa tarde. Obrigada, Vinícius. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui minha apresentação. Ok. Em termos de previsão, aí essa semana de 7 a 14, né, como a Bia falou, a chuva realmente, né, no Sudeste, né, Grande e Paranaíba, não tem ocorrência de chuva, né, como a gente pode ver aí como a Bia falou e como a gente pode ver aí nessas figuras, né, então o destaque aí, a partir do dia 13 tem alguma coisa aí, né, um pouco de chuva, né, no Paraná, em Paranapanema, olhando em termos de Sudeste. Okay? Mas é também pouca chuva, né? No Sudeste não tem grandes destaques. O destaque maior realmente é para o Sul, como a Bia falou. E o reflexo disso, em termos de previsão de vazões, né? A gente vê que o Sudeste, né, de uma forma geral, ele está em recessão, né? Uma leve recessão, né? Seguindo a taxa, né? Que a gente já está vindo há um certo tempo, ok? Então, a gente tem partindo de 78%, né, em termos de IENA. A previsão de fechamento mensal é 73% da MLT e equivale ao nono menor histórico, né, de total de 90 anos. Tá? Destacar, então, para essa revisão do mês de agosto, que as vazões realmente elas estão com vazões baixas. Né? O Grande, entrando um pouco no Sudeste, o Grande permanece, está, né, nesse índice aí, né, de baixas vazões. Então, partindo agora de 69%, né, em termos de IENA, a previsão de fechamento desse mês de agosto é 65% da MLT, o que equivale à nona menor série do histórico. Okay? Então, em recessão por todo o período. Da mesma forma, o Paranaíba também, okay? Partindo de 88%, né, em termos de SAENA, né, do Paranaíba, a previsão de fechamento mensal de 82% da MLT, a 27ª menor série, né, a situação um pouquinho melhor do que o que vimos no Grande. Então, uma recessão, um quadro de recessão que já vem há um certo tempo, né, e o que é de esperar, né, para esse período, né, do ano, né, nessa bacia. O Paranapanema, ele tem uma leve subidinha, né, estamos nesse ponto de um pouco de subida, depois de uma leve recessãozinha, e para o final do ano tem uma leve subida na perspectiva, né, uma leve subida em função do modelo estocástico, ok? Mas sem grandes destaques. Partindo desse 48%, né, em termos de IENA, a previsão de fechamento mensal é 42% da MLT, a sétima menor série, né, de um total de 90 anos que a gente tem. Olhando no Paraná, de uma forma geral, né, partindo de 77%, a previsão mensal também, né, 73% da MLT, a 19ª menor série também, uma leve recessão, sem destaques, né, nesse quadro. Olhando um pouco o sul, né, entrando no sul, a gente vê que o Iguaçu, Uruguai, ele já tem um pouco mais de chuva, né, olhando os destaques dos modelos, né, o ETA, GFS, SMWF e a média do conjunto. Okay? Então, a partir do dia 12, ali, 13, a gente já vê esses totais, né, um pouquinho maior, né, já em função do que a gente olhou nas bacias do Sudeste, né, como é de se esperar, né, como o Bia falou, o destaque realmente é um pouquinho para o sul. Tá? O Uruguai também com índices um pouco maiores, né, do que o Iguaçu, okay? Então a gente vê a previsão aí, né, de todos os modelos individualmente e a média do conjunto aí para esses dias, né, o destaque a partir do dia 12, 13 e 14 com um pouco de chuva.
Então, a gente vê o acompanhamento em termos de ENA, viu esses picos, né, que ocorreram, nessas chuvas que a gente teve nesse mês de julho, no mês de junho, depois do mês de julho também, ok? O cenário agora é um cenário de estabilidade e uma leve subida, né? A perspectiva, né, então, em termos acompanhando o mês de agosto, ok? Partindo de 46%, a previsão mensal é de 56% da MLT, a 24ª menor série, né? Em termos, olhando o sul de uma forma geral, ok? Então, para a semana que vem, praticamente uma estabilidade, né? E um leve aumento nas demais semanas. O Iguaçu também acompanha esse mesmo quadro aí, né? Destaque a chuva aí ocorrida nesse mês de junho, também nesse mês de julho também, mês de junho com bem mais intensidade. Então, para a semana que vem aí, praticamente uma manutenção, né? Partindo desse 38% aí, né? E aí a gente vai uma subida, né? Em função do modelo estocástico, né? Para o restante do mês, ok? Fechando, a perspectiva de fechamento é de 39% da MLT, a 20ª menor série do histórico. O Uruguai também, partindo do 49%, a perspectiva de fechamento mensal é 64%, tá? Que é a 40ª menor série de todo o histórico. E aí destacar também a chuva, né? A chuva verificada e a vazão nesses últimos também, né? No mês de junho e mês de julho, né? Que a gente teve realmente invasões consideráveis, mas que não são sustentáveis, né? Nesse momento a gente está num outro cenário, bem diferente do que a gente apresentou há algum tempo atrás, né? Essas chuvas bem mais abundantes. Okay? O São Francisco Tocantins, como é de se esperar para essa época do ano, realmente, né, não tem chuva nenhuma, como o Bia comentou, okay? Então, só mostrando aí o que a gente já esperava. Okay? O Nordeste, uma recessão, né, a gente já vem de um certo tempo, né, esse quadro de recessão no Nordeste, 75% no momento, e aí a previsão mensal é de 67% da MLT, a 12ª menor série do histórico. Né? Então, essa manutenção de recessão vai por todo o mês, né? Até o final de agosto a gente permanece com esse quadro. Aí um acompanhamento do trecho dos postos, né, do trecho médio de São Francisco, né, que é resultado de uma manutenção total, né, dessa vazão. Teve um destaque no início do mês em função da vazão, do aumento da defluência de Três Marias, mas fora isso não tem um quadro total de estabilidade, nenhum aumento, nenhuma chuva, né, só manutenção, né, praticamente todas as vazões, né. Okay? Olhando, dando um zoom agora, né, no São Francisco, no trecho nordeste, também é um quadro bem semelhante, né, partindo de 74%, a previsão mensal, 67% da MLT, a 15ª menor série, né, a manutenção, uma leve recessão até o final do mês de agosto. O norte também, a gente já tem um quadro, né, a forma de caimento, né, de recessão já é bem mais íngreme, né, bem diferente, né, um pouco mais diferente do que o Nordeste, partindo desse 91%. A previsão para o mês de agosto, 76% da MLT, é a 6ª menor série no histórico de 90 anos. Dando um zoom agora, né, na bacia do Rio Tocantins, partindo desse 75%, a previsão mensal vai para 69% da MLT, a 7ª menor série do histórico. Okay? Então, a gente vê que praticamente vem de uma recessão mais brusca e a previsão para as próximas semanas é uma recessão mais leve, né? E aí, só olhando as bacias de uma forma geral, né, a gente destaca aí, boa parte do Brasil está abaixo de 80%, né, da MLT, o São Francisco, o Tocantins Grande, né, boa parte do sul, sudeste, está todo mundo nesse quadro, né, com vazões abaixo de 80% da MLT. Entre 80% e 120%, essa cor azul aí, a gente destaca o Paranaíba, Jacuí, Araguari e Xingu, ok? Mas boa parte do Brasil realmente abaixo de 80% da MLT. Acima de 120%, só o Paraguaçu e a bacia do Itabapoana, ali no cantinho. Mas fora isso, o resto do Brasil todo com a situação, um quadro abaixo, boa parte, né, abaixo de 80% da MLT. Comparando esse mês de agosto com o que a gente já previu, né, no PMO, a revisão 1, ele tem o Sudeste, ele está em estabilidade, né, a gente no PMO com 73% da MLT, nessa revisão 1 também permanece 73%, a 9ª menor série, como a gente já tinha falado. O Sul, ele teve uma piora, né, a gente partiu do PMO de 70%, agora estamos com 56%, a 24ª menor série. O Nordeste,
praticamente manutenção, né? No PMO, a previsão era de 66%, agora nessa revisão, 67%, a 12ª menor série. O Norte, a gente teve um agravamento no quadro, né? O PMO estava com 87% da MLT, agora com 76%, a 6ª menor série da história. Olhando a perspectiva em termos de mês de setembro, né, a comparação da revisão do PMO, revisão 0, né, com a revisão 1, a gente vê o Sudeste aí, a faixa de variação, né, das vazões previstas para o mês de setembro, olhando pelo GEVASP, né, previstas pelo GEVASP, vai de 45% até 172%. O Sul tem uma variabilidade já bem maior, né? Então, esse mês de setembro, ele tem um feixe, né? Uma faixa de variação, né? Nessa expectativa, né? Nessas rodadas do GEVASP, bem mais, com abertura bem maior do que essa do Sudeste, né? Então, de 15% até 305%, em função da variabilidade, né, natural que a gente vê no Sul. O Nordeste e o Norte já são subsistemas que têm uma variabilidade bem menor, né? Principalmente essa faixa do ano. Então, o Nordeste, a expectativa, né, para esse mês de setembro, é entre 48% e 97% da MLT. E o Norte, entre 56% e 117% da MLT, né, também acompanhando essa mesma faixa de variabilidade do Nordeste. Okay? Em termos de armazenamento, a gente vê aí que o Sul, ele atingiu um ponto máximo, né, aquela chuva que a gente mostrou, né, nos hidrogramas, atingiu um ponto máximo de 62% em termos de EAR, né, armazenamento. E agora a gente já está com 56,3%, né? Então a gente já teve uma queda, né, em função dessa queda, né, nas vazões verificadas. O Sudeste, nós estamos com 47%, né? Mesmo o Sul, com essa queda, ele ainda está bem acima do Sudeste, né? 9% aí acima do Sudeste. O Norte, nós estamos com 79%, né, de armazenamento, e o Nordeste com 81%, quer dizer, um armazenamento já bem próximo, né, tem um distanciamento grande entre os dois, e agora, né, em função até das políticas adotadas no São Francisco, né, das vazões verificadas também, nós temos uma aproximação, né, do armazenamento nesses dois subsistemas, né, Norte e Nordeste. Dando zoom agora um pouco em alguns aproveitamentos, né, alguns aproveitamentos principais, né, a gente vê aí Furnas com 54% de armazenamento, né, Serra da Mesa com 34,71%, então praticamente uma manutenção, né, Serra da Mesa a gente vê aí um quadro de estabilidade, Embarcação 36,49%, um quadro de recessão, ok? Tumbiara 50,6% e Três Marias, né, o que está com o melhor armazenamento com 80%. Tá? Então, esse é o destaque, né, para alguns aproveitamentos do Sistema Interligado Nacional. Era isso que eu tinha para apresentar, só um aviso geral, né, que na quarta-feira, agora, dia 12, nós teremos a 33ª reunião do subgrupo de Biologia, né, 15h30 às 17h30 já foi enviado o convite, né, e aí é uma continuação da reunião que a gente teve anteriormente, ok? Era isso, fico à disposição, obrigada. Obrigado, Luana. Em continuidade agora, o Pedro vai apresentar as condições de operação hidráulica nas principais bacias, que dá subsídio aí para política operativa no sistema interligado. Por favor, Pedro, pode compartilhar sua apresentação. Boa tarde a todos. Vocês conseguem enxergar a apresentação? Sim, Pedro, estamos vendo. Então tá, continuando. Agora eu vou apresentar as principais questões operativas que a gente tem para essa próxima semana, de 8 a 14 de agosto, das principais discussões que o ONS participa, que são capitaneadas pela Agência Nacional de Águas. Então, são discussões, salas de crise, de acompanhamento, que têm o envolvimento de vários agentes, né, e também de vários usuários de recursos hídricos na bacia, buscando, né, cada um o seu interesse e discutindo as melhores práticas para que todos sejam beneficiados no sentido do melhor uso, do aproveitamento do recurso hídrico. Tá? Atualmente, a gente está envolvido nessas salas, né, que estão em curso. A gente dá destaque à sala de acompanhamento do Paranaíba, a sala de crise do Tocantins, a sala de acompanhamento do São Francisco, o GAOP GTAOH do Paraíba do Sul, o grupo de trabalho para
junto à usina de Furnas, sala de crise da hidrovia Tietê-Paraná e a sala de crise do sul, das bacias da região sul brasileira e do Rio Paranapanema. Agora eu vou dar um panorama sobre os principais aspectos de cada uma dessas salas, tá? Das principais, pelo menos. Em relação à bacia do Rio São Francisco, a gente tem uma resolução que estabelece a operação do sistema hídrico, né, do São Francisco, que é a resolução ANA 2081 de 2017, e nela há uma classificação em relação à condição de armazenamento que atualmente a gente se encontra numa situação normal de operação. Por que isso? Porque os principais reservatórios estão com armazenamentos superiores a 60% do volume útil. A gente vê, no início do dia de hoje, pelo menos Três Marias com cerca de 33% do seu volume útil, Sobradinho 78% e Taparica 97%. Então, hoje, o que a gente tem de políticas de defluência para essa situação normal, para Três Marias seria uma vazão. Nesse caso, né, a gente tem, além da resolução da ANA, que estabelece políticas de defluências mínimas, a gente tem também os informes, que são divulgados no Sintegre, que estabelecem também as mínimas diárias que a gente está praticando, sempre de forma conservadora ao estabelecido na resolução. Então, para Três Marias, a gente tem defluência mínima média diária de 600 metros cúbicos por segundo para essa semana e uma defluência máxima média diária e mensal, não há restrição de acordo com a resolução. E para Xingó, uma defluência mínima média diária de 1.100 e uma defluência máxima média mensal de 8.000. Então, essas são as balizas que a gente tem para a operação de São Francisco para a próxima semana. Lembro que nesta semana foi realizada a última sala de crise, né, que foi no dia... Na verdade, é uma sala de acompanhamento agora, né, porque não está mais com caráter de crise, e por isso tem um caráter mensal, tem uma periodicidade mensal. A última foi nesta semana, no dia 4, na terça-feira. A próxima está agendada para o dia 1º de setembro e já foram realizadas 8 reuniões. O que merece destacar, no caso dessa última reunião, a gente apresentou 2 simulações, que é o desenvolvimento do armazenamento do reservatório de Três Marias de Sobradinho para um cenário até o final de novembro de 2020. Observando, né, com algumas premissas, considerando a defluência de 600 metros cúbicos por segundo, média diária, em todo o período, a gente verifica que Três Marias chega no final do período de novembro, né, no dia 30 de novembro, com volumes em torno de 55% e 58%. E para Sobradinho, aplicando defluências médias em Xingó de cerca de 1.148 metros cúbicos por segundo, no período de 3/8 a 30/11, com as diferenças dos valores mensais, a gente tem no final do período, no último dia de novembro, volume em torno de 64% até 68% do volume útil. Cabe destacar, né, que essas defluências do São Francisco, né, a gente está conseguindo minimizar um pouco as defluências dos aproveitamentos em função do aumento dos recordes que a gente tem tido na geração eólica. Então, assim, a gente considera, né, sempre esses mínimos que são balizadores pela resolução da ANA, mas a gente acaba tendo uma mobilidade no sentido de conseguir defluir menos, né, em rumo a esses mínimos estabelecidos para considerar essa geração de outra fonte, no caso, a eólica do Nordeste. Indo agora para a bacia do Rio Tocantins, o que merece de destaque, que a gente tem de novidade, é que a gente tomou conhecimento, né, sobre um ofício da Superintendência Municipal de Proteção e de Defesa Civil do município de Imperatriz, do Maranhão, que fica localizado a Jusante de Estreito, que informa, né, que a Prefeitura vai realizar o projeto, vai ter a abertura do projeto Verão 2020, e que vai, né, abrir as praias, principalmente a do meio, que existe lá, do dia 15 de agosto ao dia 15 de setembro. Então, além da temporada de praias oficial, que está estabelecida em resolução da ANA, que é a resolução 376 de 2011, que estabelece o período de praias, que na verdade controla, né, ali no trecho de Peixe Angical e Lajeado, basicamente, que nessa resolução ela estabelece que essas usinas, né, de Peixe Angical e Lajeado deveriam operar de forma a minimizar as flutuações de incrementos entre Serra da Mesa e Peixe Angical e Peixe Angical e Lajeado. Então, além disso, né, que vale do período de 10 de junho até 20 de agosto, ou seja, vai expirar no próximo dia 20 de agosto, a gente tem também a novidade que a Jusante de Estreito
onde até então, né, na região até então que a gente não tem uma regulamentação específica, mas já tem uma orientação da Prefeitura de Imperatriz informando que haverá temporada de praias no período de 15 de agosto, desculpa, até 15 de setembro. E, então, assim, a política de defluências de Serra da Mesa, o que é o aproveitamento mais de montante, com maior capacidade de reservação da bacia do Rio Tocantins, ela tem só uma regulamentação no sentido de que a defluência mínima para este aproveitamento é de 300 metros cúbicos por segundo. Sinalizamos na sala de crise, da última sala de crise, que foi no dia 28/7, sinalizamos que a partir do dia 24 nós aumentaríamos a defluência para a faixa de 600 metros cúbicos por segundo e que, consequentemente, isso aumenta as defluências para os aproveitamentos de jusante. Só que o que acontece? Com esse panorama, né, de Imperatriz, que a gente precisaria controlar as defluências de estreito, no sentido de que não haver flutuações, variações nas defluências de estreito, a gente já conversou com o agente de estreito, né, e o responsável pela operação de estreito, e a gente consegue estabelecer uma operação em toda a cascata, no sentido de que esse aumento, né, de 300 para 600 metros cúbicos por segundo seja feito de modo bem gradativo e a gente consiga meio que dissipar esse volume d'água ao longo de todos os aproveitamentos que tem até chegar em estreito. E essa operação vai ser coordenada pelo ONS, a gente vai acompanhar de perto isso, e a gente chegou a essa conclusão de que não haverá prejuízo a esse aumento, né, da defluência de Serra da Mesa, em função a ocorrência da temporada de praias Imperatriz. A gente vai conseguir manter as defluências de estreito sem variações nesse período necessário, do dia 15 ao dia 20, do dia 15 de agosto a 15 de setembro. Tá? Na última sala de crise foi apresentada essa simulação para a Serra da Mesa, considerando as defluências de 300 metros cúbicos por segundo, que é o mínimo definido para a resolução ANA, até o dia 23 de agosto, e a partir do dia 24 de agosto, elevando essa vazão para 600 metros cúbicos por segundo. Com isso, a gente ficaria, né, até final de outubro, com o armazenamento de Serra da Mesa em torno de 29% a 30%. Tá? Indo para a bacia do Paranapanema, a gente tem a última sala de crise também aconteceu na última semana, no dia 31 de julho. São salas que estão com periodicidade mensal e a próxima já está agendada para o dia 28 de agosto. O que a gente tem para as usinas mais importantes da bacia. Para Jurumirim, a defluência mínima e máxima de 120 metros cúbicos por segundo, definido até 9 de novembro. Para Chavantes, a mínima de 150 e a máxima de 160, eles acabam operando em torno dos 155 de defluência, e Capivara, uma defluência média de 350, com modulação entre 276 e 500 metros cúbicos por segundo. Avaliando cenários, a gente sempre apresenta na sala de crise um cenário otimista, um cenário médio e um cenário pessimista. Considerando o cenário médio, a gente iniciando, né, as usinas com o armazenamento, né, em torno de 37% Chavante, 37% de Jurumirim e 39% em Capivara, a gente vê que tem uma ligeira, né, uma leve, pequena recuperação, chegando em torno de 46 em Jurumirim, 46 também em Capivara e 47 em Chavante. Então, os armazenamentos em 31 de outubro, né, como a gente pode ver no quadro, apresentado para os cenários otimistas. A gente tem algo em torno de 76% para Jurumirim, 75% para Chavante, 72% para Capivara, indo até num cenário pessimista que a gente chegaria a Jurumirim com 27%, Chavante com 30% e Capivara com 28% do seu volume útil. Para mais detalhes sobre essa simulação, os cenários de chuva considerados, os mapas ONS, eu recomendo que seja visitada a página, o canal do YouTube da ANA, que tem todas as reuniões das salas de crise, inclusive essa do Paranapanema, na qual foi apresentada essa simulação e as outras. Tá? Seguindo, a gente tem para as bacias do Sul, né? Ontem foi realizada a última reunião da sala de crise, que foi no dia 6, né? Ontem, no caso. A próxima já está agendada para o dia 20/8, tá? Com periodicidade quinzenal, devido às incertezas que a gente tem, né, em relação à previsão hidrológica lá do Sul.
E como a gente tem apresentado em reuniões anteriores, a situação do Sul vem bem crítica, né, desde meados, mais ou menos, do ano passado, e tem se agravado ao longo deste ano, principalmente no início de janeiro, onde que a gente pode perceber nesse gráfico de energias naturais afluentes, que as energias naturais afluentes foram bem inferiores à média de longo termo, né, durante janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, com exceção de julho, né, que a gente teve, que foi um reflexo, né, das chuvas de meados de junho e final de maio, que a gente conseguiu recuperar um pouco o Uruguai. Os valores sempre estão abaixo da média que é esperada, tá? Então, assim, hoje, no dia 4/8, a gente tem uma situação de 60% da ENA, né, para a bacia do Rio Uruguai e 38% para a bacia do Rio Iguaçu. Ainda vendo a situação do armazenamento nas principais bacias do subsistema sul, a gente tem o Iguaçu e o Uruguai como principais, né, sendo o Iguaçu com 10.190 megawatts médio e o Uruguai com 5.948 megawatts médio, sendo as principais bacias do subsistema. O que a gente consegue observar aqui, que ao longo, né, deste ano, em janeiro, a gente vem caindo de forma considerável em função da escassez hídrica, e mesmo com a implantação de políticas de flexibilização no sentido de reduzir as vazões de efluente dos aproveitamentos a partir de março, especialmente, a gente ainda continuou caindo, atingindo o menor valor do ano no dia 14 de maio, chegando a 14% do armazenamento do subsistema. Então, o subsistema sul ficou muito vulnerável, né? Chegou quase próximo a 10% de armazenamento. E aí, com as condições, com uma melhoria das condições hidrometeorológicas que a gente observou em final de maio, meados de junho e início de julho, a gente consegue ver o aumento expressivo que teve aqui, né? Do dia 22 de maio até o dia 20 de julho, a gente teve um aumento de 49% da energia armazenada no sul, 35% só na bacia do Rio Iguaçu e 71% na bacia do Rio Uruguai. E só que a gente vê que, em função, né, da inversão desse quadro, né, de já acontecer uma escassez, voltar a uma situação de escassez hídrica na região sul, a gente vê que esse armazenamento já reduziu nos últimos dias, né, em torno de 6% no sul, 6% no Iguaçu, no subsistema sul como um todo, né, e nas bacias do Iguaçu 6% e do Uruguai 8%, do dia 28 até o dia 4 de agosto. Nisso a gente tem acompanhado, né, tanto que haverá a próxima sala de crise daqui a 15 dias, e é uma situação que está sendo acompanhada de perto, no sentido de que é muito vulnerável à ocorrência ou não dessas chuvas que estão previstas. E aqui é um destaque para os principais reservatórios, Foz da Areia e Salto Santiago, na bacia do Rio Iguaçu, Barra Grande, Machadinho e Passo Fundo, no Rio Uruguai. Hoje, atualmente, em termos de flexibilização, a única flexibilização declarada junto ao ONS é de Salto Osório, com uma defluência mínima de 60 metros cúbicos por segundo. As demais usinas hoje estão com as suas defluências mínimas normalizadas. Okay? E em relação às outras salas de crise que foram apresentadas, né, e grupos de trabalho que estavam mencionados no primeiro slide, sobre o grupo de trabalho de Furnas, a gente teve uma última reunião no dia 2 de julho e a próxima já está agendada para o dia 27 de agosto, já ocorreram 2 reuniões neste ano. Do Paranaíba, a última foi no dia 29 de julho e a próxima está agendada para o dia 26 de agosto. E sobre a hidrovia do Tietê-Paraná, a última foi no dia 8 de julho e a próxima está agendada para o dia 30 de setembro. Revisão de volume de espera, considerando que a gente está nessa fase de recessão, conforme apresentado na parte de previsão hidrológica, a gente não apresenta revisões de volume de espera para as principais usinas nessa semana. Tá legal? É isso que eu tinha para apresentar e fico à disposição para quaisquer dúvidas. Obrigado, Pedro. Com isso, a gente encerra esse primeiro bloco. Daremos um intervalo de 5 minutos e retornaremos aí com as apresentações da previsão de carga, acompanhamento, previsão de carga diária, a previsão de carga para a revisão do PMO, o resultado da revisão do PMO e também as principais intervenções energéticas previstas para essa próxima semana operativa. Então, dentro de 5 minutos, estaremos retornando. Até logo. Bom, estamos aqui retornando à reunião semanal de programação da operação.
Nós tivemos, após o primeiro bloco, apenas 2 perguntas, e foram da mesma pessoa, do Guilherme Oliveira, da Ampere. Eu vou ler as 2 perguntas. Boa tarde. Quais os valores mensais utilizados no estudo de evolução do armazenamento de Sobradinho entre o período de agosto a novembro? Obrigado. E a segunda pergunta do Guilherme é: caso o nível em Sobradinho não siga a curva apresentada e caia para valores abaixo de 60% entre outubro e novembro, será aplicada a resolução com limitação das vazões máximas ao modelo Decomp? Se sim, qual valor seria aplicado? Então eu vou pedir para responder ao Guilherme a Luana. Por favor, Luana. Boa tarde a todos mais uma vez. Respondendo a pergunta do Guilherme, né, para agosto nós consideramos nas simulações o valor de 1.300 metros cúbicos por segundo, e para o período de setembro a novembro, né, nossa simulação nesse mês agora estendeu mais 2 meses e foi até o mês de novembro, nós utilizamos 1.100 metros cúbicos por segundo. Okay? Então, 1.300 para agosto e 1.100 de setembro a novembro. Essas foram nossas premissas de simulação. Em termos da segunda pergunta, sim, nós estamos o tempo todo, né, de olho, né, na resolução 2081/2017 da ANA, né, então fazemos essa consulta, né, na própria resolução fala isso, né, que essa consulta é feita uma vez por mês, né, ela não é feita toda semana, né, então ela é feita uma vez por mês, né, nós fazemos isso no momento do PMO, e sim, vamos aplicar sim, na hora que ele baixar de 60%, temos que entrar na curva de segurança e avaliar qual a defluência que deve ser utilizada. E aí saliento também que essa curva de segurança está disponível no Sintegra, né, e as apresentações também na reunião de São Francisco, elas são gravadas e ficam disponibilizadas no site, caso alguém queira olhar, né, conferir o que foi falado. Ficamos à disposição. Obrigada. Obrigado, Luana. Então, vamos dar continuidade agora com o segundo bloco, começando aí com a previsão de carga para a programação diária e o acompanhamento diário da carga com a Janaína. Por favor, Janaína. Oi, boa tarde a todos. Eu vou apresentar a previsão de carga diária. Nesse gráfico, nós temos a carga do subsistema Sudeste e Centro-Oeste, com a carga média diária no período que vai de 30 de maio a 5 de agosto. Em vermelho, nós temos uma linha de tendência da carga média diária. Na semana passada, a carga apresentou um aumento de 0,83% em relação à semana anterior, e os primeiros 5 dias da semana corrente apresentaram uma redução de menos 3% em relação ao mesmo período da semana anterior. Essa redução ela é justificada por uma redução de temperatura no subsistema. Em seguida, nós temos a carga diária do subsistema Sul. A semana passada, ela apresentou um aumento de 1,9% em relação à semana anterior. Esse aumento é devido a uma redução de temperatura que provoca um aumento do uso de aquecimento nessa semana. E na semana corrente, os 5 primeiros dias apresentaram uma redução de menos 2,53% em relação ao mesmo período da semana anterior, que corresponde a uma redução do uso do aquecimento no subsistema Sul. Em relação à carga do subsistema Nordeste, a semana passada ela apresentou um crescimento de 1,04% em relação à semana anterior, e essa semana nós temos uma estabilização no valor da carga, com uma redução insignificante, muito pequena, menos 0,01%. No subsistema Norte, por outro lado, a semana passada ela apresentou um aumento de 3,62% em relação à semana anterior, e essa semana, novamente, um aumento de 1,45% em relação ao mesmo período da semana anterior. Esse aumento ele é justificado tanto pelo aumento na carga de consumidores industriais, como por um aumento de temperatura na região norte. Aqui nós temos o acompanhamento da carga diária verificada, em laranja, e a carga diária prevista, em azul. Os valores diários médios, na semana que vai do dia 31 de julho até o dia 6 de agosto, ontem. Então, na semana tivemos desvios bastante pequenos, todos os desvios foram inferiores a 1%, que é um resultado excelente.
Em relação à carga horária verificada e à carga horária prevista, aqui nós temos a carga verificada em laranja, novamente, a carga prevista em azul. Assim, nós temos uma carga verificada bastante próxima das previsões, e os desvios horários, todos eles ficaram inferiores a 2,5%. Os desvios estão apresentados embaixo pelas colunas vermelhas. Nesses histogramas, nós podemos ver que 100% dos desvios ficaram inferiores a 2,5%, que é um resultado excelente, e nós podemos destacar também que 77% dos desvios na carga horária foram inferiores a 1%. E aqui eu encerro a apresentação. Muito obrigada. Obrigado, Janaína. Agora vamos dar continuidade aí com a apresentação da previsão de carga para a revisão do PMO com a Marcela. Por favor, Marcela. Obrigada, Vinícius. Boa tarde a todos. Bem, então, dando continuidade aos assuntos de carga, como a Janaína apresentou anteriormente, a gente segue falando nesse assunto, mas agora em horizonte semanal, de acordo com a primeira revisão semanal do PMO de agosto, que foi consolidada no dia de ontem. Nós temos aí representadas a previsão inicial do PMO, a revisão 0, a semana corrente, que é uma expectativa de fechamento com base em dados verificados até a quarta-feira e os dados previstos para quinta e sexta-feira da mesma semana, que no caso do subsistema Sudeste nos aponta um valor com uma variação de menos 1% em relação ao que havia sido previsto para a primeira semana lá na revisão 0 do PMO. É um valor que gira em torno de 1,6% inferior ao que havia sido verificado na última semana do mês de julho, mas, mesmo sendo um valor inferior à semana anterior, a gente acredita ainda naquele comportamento que a gente vem observando desde o mês de junho, de um incremento de carga em resposta à flexibilização das medidas restritivas. E esse desvio esperado da semana corrente, nós associamos basicamente aos efeitos relacionados às temperaturas mais amenas, principalmente ocorridas no início da semana em curso. Em função do comportamento da carga observado nas últimas semanas e do desvio pequeno que vem sendo observado ao longo da semana em curso, nós achamos por bem não fazer nenhuma alteração em relação à segunda semana, que é a semana foco do horizonte de previsão da primeira revisão semanal, e nós também não fizemos nenhuma modificação nas semanas 3, 4 e 5. Então, com essas considerações mencionadas, hoje nós temos uma sinalização de fechamento do mês de agosto, sinalizando uma variação muito pequena em relação àquilo que foi projetado lá na revisão 0 do PMO. Passando para o subsistema sul, graficamente nós temos representadas as mesmas situações relacionadas no subsistema anterior. A primeira semana com um desvio até bastante acentuado em relação ao valor previsto que nós tínhamos para essa semana lá, que foi consolidado no PMO. E esse desvio a gente associa basicamente a dois fatores principais. Primeiro, o que nós havíamos citado já no PMO e na revisão anterior, é que, embora o subsistema sul ele tenha sido o primeiro subsistema a mostrar efeitos na carga em função do relaxamento das medidas restritivas, né, com a abertura de comércio desde lá finalzinho de maio, início de junho, mas em função do que veio sendo observado durante as últimas semanas do mês de julho em relação ao aumento dos casos, né, de contaminação pela Covid, até o aumento dos casos de vítimas, o governo acabou voltando atrás em relação a essas medidas e eles começaram a flexibilizar mais com o intuito de conter a propagação da pandemia. A sinalização para a próxima semana em termos de temperatura, ela nos aponta uma suave elevação em relação ao que vem sendo observado na semana em curso,
mas ainda assim nós fizemos uma modificação em relação ao que havia sido projetado inicialmente, e o que mostra para nós uma redução de 3% em relação ao valor projetado lá no PMO para a segunda semana. Só para ressaltar que esse ajuste ele não foi feito só na segunda semana, mas nós levamos esse ajuste também para as semanas seguintes do horizonte do PMO. E, em função disso, já na primeira revisão, a gente tem uma variação, uma expectativa de desvio em relação à previsão inicial de menos 3,1%, associado principalmente a esses efeitos, né, da ampliação das medidas restritivas, principalmente em Santa Catarina. Em relação ao subsistema Nordeste, a semana em curso, ela está com um desvio de 1,7% também, né, inferior, um valor inferior ao que nós sinalizávamos para essa semana lá na revisão zero do PMO. E o que a gente continua observando é que esse subsistema, diferente de todos os outros, ele começou a sinalizar um incremento de carga durante o mês de junho, né, em função também da flexibilização das medidas e o menor índice de isolamento social, mas ele aumentou um pouco durante o mês de junho, mas no mês de julho ele já se manteve num patamar estável entre 10.000 e 10.100, não passando disso. E, pelo menos nessa primeira semana, a manutenção desse comportamento, ela continua sendo observada, e em função disso, nós também precisamos fazer alguns ajustes em relação ao que havia sido previsto no PMO. E para a próxima semana, esse ajuste ele ficou da ordem de 4,8% inferior à previsão anterior. Em função disso, do comportamento da carga da semana em curso, e mais esse ajuste feito para as semanas restantes do horizonte do PMO, hoje a sinalização, a expectativa que se tem de fechamento do mês é de um valor da ordem de 4,2% inferior ao que havia sido considerado inicialmente no PMO. Em termos de temperatura, as variações elas são nulas, o comportamento das últimas semanas e tanto a previsão para a próxima semana é de ocorrência de temperaturas e totais de precipitação estáveis em relação ao que vem sendo observado no período anterior e o que basicamente se é esperado para o período. Para finalizar, a gente fala do subsistema norte. Por uma surpresa, né, como julho, nós apresentamos durante todas as revisões para vocês, ele também vinha com uma sensível retomada de carga, com valores bastante, num patamar, assim, bastante semelhante durante todas as semanas do mês de julho, mas já na primeira semana do mês de agosto a gente observa um incremento expressivo na carga desse subsistema, associado a alguns fatores, né? A expectativa também de retomada, que antes era pouco observada, mas agora a gente observa uma proporção maior em relação às medidas restritivas. Outro fator é o incremento de carga de alguns consumidores industriais dessa região que não se eram esperados quando foram consolidados os valores lá da revisão zero do PMO, e um terceiro fator é relacionado às temperaturas, principalmente de Belém e de Manaus, que essa semana se verificaram bastante elevadas, né, caracterizando também um período mais seco, e é exatamente o cenário que se espera para a próxima semana. Em função disso, nós também ajustamos as próximas semanas, basicamente relacionado ao comportamento que vem sendo visto na carga, e aí nós elevamos essa previsão para um valor que nos sinaliza 2,8% de acréscimo em relação à previsão do estudo anterior. E quando a gente olha o valor estimado para fechamento do mês, essa variação ela gira em torno de 2,4% em relação ao previsto inicialmente no PMO do referido mês. Para contextualizar, nós temos aqui as ocorrências da semana em curso, que é a semana do dia 1º de agosto até o dia 7, o dia de hoje. Essa semana operativa ela finda no dia de hoje, e aí
nós citamos todos os comentários que já foram feitos anteriormente para cada um dos subsistemas. E como premissas utilizadas para consolidação dos valores das próximas semanas, né, principalmente da próxima semana, que é a semana de foco do PMO, que é o período de 8/8 a 14/8, nós também citamos, e basicamente a gente continua acreditando nessa elevação gradual da carga em função do aumento da flexibilização da retomada, né, da ampliação da flexibilização dessas medidas, mas respeitando a particularidade de cada um dos subsistemas. Em termos de sinalizações meteorológicas, para o Nordeste, a sinalização é de comportamento estável em relação às últimas semanas, principalmente a semana em curso. Para os subsistemas Sul e Sudeste, Centro-Oeste, a gente espera uma suave elevação em relação com o comportamento observado nessa semana, e o destaque para o Norte, para Belém e para Manaus, que há uma expectativa de ocorrência de temperaturas mais elevadas de um período mais seco. Bem, isso era o que nós tínhamos para falar para vocês a respeito do horizonte semanal, né, das previsões realizadas na última revisão, e nós nos colocamos à disposição para responder quaisquer esclarecimentos, quaisquer dúvidas. Muito obrigada e boa tarde. Obrigado, Marcela. Vamos então agora para os principais resultados da revisão 1 do PMO de agosto, e que vai ser apresentado pela Diana, que também depois, na sequência, vai apresentar as principais intervenções energéticas previstas para essa semana. Por favor, Diana. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde a todos que estão assistindo essa reunião. Então, dando prosseguimento aqui na reunião semanal, eu vou falar então começar falando sobre os principais resultados da revisão 1 do PMO de agosto, que abrange a semana do dia 8 de agosto até o dia 14. Antes de entrar nos resultados propriamente ditos, então, a gente traz aqui como ponto de destaque algumas alterações de valor de CVU que foram realizados essa semana em relação à semana passada. Foram atualizados os CVUs com base na planilha divulgada pela CCE, e aqui, a título de informação, a gente traz, então, as usinas térmicas que tiveram esse valor alterado. Então, a gente vai manter aqui essas atualizações. Não vale a pena eu falar aqui todas, mas vai estar a título de informação na apresentação que vai ser divulgada após a reunião. Entrando, então, nos resultados, a gente traz aqui o custo marginal da operação que foi obtido pelo modelo Decomp para essa semana operativa. A gente observa aqui que os subsistemas Norte, Sudeste e Sul ficaram equalizados em todos os patamares de carga, ficando com 100,56 no patamar de carga pesada, 100,31 no patamar de carga leve, média, e 98,31 no patamar de carga leve. No subsistema Sudeste e Sul, eles já estavam equalizados na semana passada, em todos os patamares de carga, e esse CMO teve uma elevação de cerca de R$ 9,00 no patamar de quase R$ 8,00 no patamar de carga pesada, R$ 9,12 no patamar de carga média e R$ 9,37 no patamar de carga leve. No subsistema Norte, houve uma variação um pouco maior no patamar de carga pesada e média. Foi uma variação de cerca de R$ 11,00, por volta de R$ 11, R$ 12,00 nesses dois patamares, e na leve já estava equalizada com o subsistema Sudeste e Sul. O subsistema Nordeste, então, se mantém isolado em relação aos outros subsistemas, chegando com o CMO no patamar de carga pesada de 68,60, no patamar de carga média em 67,43 e no patamar de carga leve também igual ao patamar de carga média. Os limites que atingiram o valor máximo nessa revisão foram os limites da ANESE, o FNS e a exportação Nordeste, então o que justifica o Nordeste isolado dos demais subsistemas e os outros subsistemas acoplados em todos os patamares de carga.
Toda semana a gente faz um estudo para observar com o objetivo de identificar quais foram os fatores que impactaram na alteração do CMO, né, seja na redução ou na elevação. Nesse caso dessa revisão em comparação com a semana passada, a gente teve uma elevação do CMO e realizamos 8 estudos sequenciais, onde esse estudo aqui, chamado de previsão perfeita, é o próprio resultado previsto pelo Decomp na revisão passada, onde a gente faz um estudo utilizando o próprio resultado do Decomp mesmo. Então, em seguida, depois a gente atualiza os dados sequencialmente. Foi atualizada, então, a previsão de vazão, os níveis de partida dos reservatórios, conforme informado pelos agentes, a previsão de carga, a oferta de geração térmica, os limites elétricos, as restrições hidráulicas, e nos outros seriam todas as outras informações que não estão englobadas aqui nesses estudos sequenciais. A gente observa aqui que os principais fatores que influenciaram no aumento do CMO na região Sudeste e Sul, tem um gráfico depois que eu vou mostrar da região Norte, que é um pouco similar a esse também, que os principais fatores, então, que impactaram na elevação do CMO foram, dá para observar aqui que foi a previsão de vazão, a atualização da previsão de vazão, e da oferta térmica. Sobre a oferta térmica das usinas térmicas, é bom só destacar 2 fatores. Principalmente, essa elevação, então, se dá principalmente por conta da postergação da manutenção de Angra 2, que a data agora prevista do fim da manutenção, que já está ocorrendo desde junho, a data prevista atual agora é dia 23 de agosto. Então, por conta dessa postergação, que até semana passada a previsão era até dia 5/8, então houve uma postergação e teve um impacto significativo, então, no CMO desse subsistema. E, além disso, também, outra coisa que impactou em relação às ofertas térmicas, né, em relação à atualização dos CVUs, que foi até mostrado no primeiro slide dessa apresentação. Em relação ao subsistema Nordeste, a gente observa que na previsão perfeita, que seria o próprio resultado da semana passada, já era prevista uma tendência de elevação do CMO, então, conforme o resultado da semana passada, e ao atualizar a previsão de vazões, essa tendência só se intensificou. Então, a gente observa aqui que o principal fator que impactou, então, na elevação do CMO nessa semana no subsistema Nordeste foi a previsão de vazão. E do subsistema Norte, um pouco similar também com o subsistema Sudeste e Sul já apresentado, onde a gente observa que os principais fatores, previsão de vazão e oferta térmica, como os 3 subsistemas estão acoplados, então o motivo acaba sendo o mesmo. Com esse CMO obtido, então, o Decomp sinalizou uma geração térmica no SIM para essa semana operativa de 4.671 megawatts médios total. Uma diferença de 245 megawatts médios em relação ao previsto na semana passada, e essa diferença significativa se dá basicamente por conta da redução da inflexibilidade das usinas térmicas na região Sudeste. Então, para o subsistema Sudeste, a gente tem um montante de 187 megawatts médios despachados por restrição elétrica, referente à usina Luiz O.R. Melo, que não foi despachada por mérito há 9 semanas atrás, e há uma necessidade de geração térmica para evitar o risco de corte de carga na região de Governador Valadares e do norte do Espírito Santo. Então, esse 187 é referente a essa usina GNL. 1.488 megawatts médios de inflexibilidade, conforme declaração dos agentes, e ordem de mérito 500 megawatts médio. No Sudeste, então, estariam por mérito, conforme o resultado do Decomp, né? Conforme indicado pelo Decomp, seria Angra 1 e Angra 2, sendo que Angra 2 ainda está em manutenção, e Angra 1 totalmente flexível, e Norte Fluminense e Baixada Fluminense. No subsistema Sul, há uma previsão, então, de geração por razão elétrica de 150 megawatts médios na região no complexo de Jota Lacerda, e uma inflexibilidade de 2 megawatts médios da UTE Madeiras. No Nordeste, há uma previsão, então, só de geração apenas por inflexibilidade, conforme declarado pelos agentes, de 868 megawatts médios nessa semana. E no subsistema Norte, uma inflexibilidade de acordo com a prerrogativa dos agentes de 1.149 megawatts médios e ordem de mérito
387 megawatts médios, referente às usinas de Mauá 3, Aparecida e Maranhão 3. Essa semana a gente, então, passa a comandar o despacho antecipado das usinas AGNL para a semana de 10 de outubro a 16 de outubro. Esse despacho é comandado comparando o CVU das usinas com o benefício GNL calculado para 9 semanas à frente. Então, a gente observa que não há previsão de mérito para nenhuma usina dessa classificação, dessas usinas AGNL, sendo que ainda há necessidade de despacho no mês de outubro, ainda há necessidade de despacho por razão elétrica de Luiz O.R. Melo, com o mesmo motivo de que foi despachado nessa semana, né, para evitar o risco de corte de carga na região de Governador Valadares e na região norte do Espírito Santo também. Em relação à energia armazenada, a gente vai trazer então aqui o gráfico de cada subsistema. A gente observa que os valores que estão destacados seria a energia armazenada inicial, de acordo com o declarado pelos agentes, e a energia armazenada prevista para o final do mês, que a gente está tratando agora, que é o final do mês de agosto. Então, a gente observa uma previsão bem aderente do que foi previsto no PMO passado, com a curva na semana passada no PMO, que é essa curva um pouco mais clara. Então, o subsistema se iniciou o estudo com 46,5% da energia armazenada e a previsão de finalizar o mês de agosto em 42,5%, bem aderente com o que foi previsto na semana passada, com uma redução de 0,7%. Para o final do mês de setembro, final do mês do segundo mês, a gente traz aqui os cenários do GEVASP e a gente vê uma dispersão pequena em relação ao cenário mais otimista e pessimista, variando de 44% a 34,8%. No subsistema sul, a energia armazenada inicial foi de 55,9%. O que tinha sido previsto na semana passada era de 55,8%, então bem aderente com a previsão. E a gente observa uma redução para o final do mês de agosto, que tinha sido previsto na semana passada o subsistema terminar em 45,2%, e nessa semana agora a previsão é terminar o mês em 42% da energia armazenada. E para o final de setembro, uma dispersão significativamente grande, entre 88,8% no cenário mais otimista e 16,9% no cenário mais pessimista. No subsistema norte, a gente observa uma pequena melhora, né, tanto da energia armazenada inicial, que tinha sido prevista na semana passada 79,2%, e agora com a atualização, de acordo com os dados dos agentes, o estudo se iniciou com 80,4%, uma variação de 1,2%. E para o final do mês de agosto, a previsão de terminar em 71%, tinha sido previsto na semana passada 68,6%, então uma elevação de 2,4% em relação ao PMO. E para o final do mês de setembro, de acordo com o cenário do GEVASP, uma dispersão dos cenários bem menor em relação ao sul, onde o cenário mais otimista, o subsistema terminaria em 66,1%, e o cenário mais pessimista em 58% da energia armazenada do subsistema. No subsistema norte, a gente observa uma curva bem aderente em relação à semana passada. Isso se dá por conta da representação da curva de Tucuruí no modelo DECOMP. Então, não há praticamente nenhuma variação em relação à semana anterior, onde tinha sido previsto 78,4% para iniciar essa semana, e a gente iniciou essa semana com 78,4%, e a previsão para o final do mês de agosto se manteve em 69,3%. E a dispersão dos cenários do GEVASP por final do mês de setembro bem pequena, onde o nível mais otimista seria de 53,8% e o mais pessimista em 49,4% da energia armazenada do subsistema. Em relação às ofertas de importação de energia, então, a gente teve essa semana oferta só para o Uruguai, não tivemos oferta para a Argentina novamente, e para o Uruguai tivemos ofertas da Eletrobras e na Enel,
onde a Eletrobras e a Enel ofertaram esses blocos aqui descritos separadamente. Então, para a Eletrobras, bloco 1 com 70 megawatts médios em todos os patamares de carga, o bloco 2 com 60 e o bloco 3 com 190, totalizando uma oferta, um montante total de 320 megawatts médios. Com esses valores também, com o primeiro bloco com 199,30, o segundo bloco com 317,72 e o terceiro bloco com 710,75 reais por megawatt-hora. A Enel ofertou apenas 2 blocos, similares um pouco com o bloco 2 e o bloco 3 da Eletrobras, com 60 megawatts médios em todos os patamares de carga e 90 no segundo bloco, totalizando um montante de 150 megawatts médios na semana, com os valores no bloco 1 de 324,59 e o bloco 2 de 724,97 reais por megawatt-hora. Entrando, então, nas intervenções energéticas relevantes para essa semana, só lembrando qual é o nosso critério de relevância, né? A gente sempre traz aqui nessa reunião alguma intervenção em unidade geradora que altere algum limite sistêmico ou intervenção em unidades geradoras de usinas de grande porte. Então, para o subsistema Sudeste, como eu já falei anteriormente, a gente traz aqui, não está começando nessa semana, mas a título de atualização, já está ocorrendo uma manutenção na UTE Angra 2 desde o dia 22 de junho, e houve, então, uma postergação da finalização dessa intervenção para o dia 23 de agosto, só relembrando que essa parada é para reabastecimento de combustível e para manutenção periódica da usina. Então, entrando nessa semana, a gente tem uma previsão tem uma manutenção programada para a unidade geradora 2 de São Simão, no período de 7 a 9 de agosto, para ensaio e descomissionamento dessa unidade geradora. Para a usina hidrelétrica Sinop, há uma previsão corretiva programada para a unidade geradora 2 para o dia 8 de agosto, para inspeção no muro de quebra-ondas de jusante com a utilização de mergulho. Para a usina hidrelétrica Ilha Solteira, a previsão de manutenção na unidade geradora 19 e na unidade geradora 5, sendo que na unidade geradora 19 é um desligamento por conta de ensaios de oscilografia no disjuntor da unidade geradora 20, e essa manutenção está programada no dia 8 e no dia 9 de agosto. E a unidade geradora 5 é para substituição, é uma manutenção preventiva para substituição da junta de carvão de vedação do eixo, e a programação é entre dia 11 e dia 15 de agosto. A previsão de desligamento da usina Promissão no dia 8 e no dia 9 para atualização do sistema de supervisão e controle da usina. É um teste de recomposição programado para o dia 9 de agosto para Cachoeira Dourada. Esse teste de recomposição, durante a realização dele, não haverá restrição de geração da usina e vai ser considerada, então, a geração que está sendo praticada hoje já. Para Jupiá, a previsão de manutenção nas unidades geradoras 6, 5 e 7. A unidade geradora 6 é uma manutenção preventiva para inspeção e reparo posterior ao processo de modernização, e as unidades geradoras 5 e 7 para possibilitar a colocação da comporta de manutenção da unidade geradora 6. Então, a unidade geradora 6 começa dia 9, terminando dia 20 de agosto, e as unidades geradoras 5 e 7 finalizando somente no dia 9 de agosto. Para Itaipu, grupo de 60 Hz, a previsão de manutenção das unidades geradoras 12 e 15. A unidade geradora 12, uma previsão corretiva, uma manutenção corretiva para sanar o vazamento de óleo no mancal da unidade geradora, previsto para o dia 10 de agosto. E na unidade geradora 15, uma manutenção corretiva no regulador de velocidade da unidade geradora, programado para o dia 12 de agosto. E finalizando as intervenções do Sudeste, uma manutenção preventiva na unidade geradora 8 de Furnas. São várias manutenções preventivas, entre inspeções eletromecânicas, sistema de excitação, e previsto para o dia 12 até o dia 30 de agosto. Então, de todas as intervenções faladas, essa é um pouco mais longa, né, indo até o final do mês. No subsistema Sul, a gente traz como destaque o teste de recomposição
da usina Salto Santiago, programado para o dia 9 de agosto. E durante esse teste, a usina ficará desconectada do SIM, então com uma geração zerada. No subsistema norte, a gente traz como destaque, então, as manutenções previstas para a usina Cachoeira Caldeirão e Ferreira Gomes. É um desligamento que está programado no período de carga leve do dia 8, que é para manutenção corretiva da linha de transmissão de 230 kV de Ferreira Gomes Macapá. A unidade geradora 6 de Estreito, uma manutenção preventiva programada do dia 10 ao dia 13 para inspeção anual da unidade geradora. E finalizando, então, as unidades geradoras 7 e 18 da usina hidrelétrica Tucuruí, uma manutenção preventiva programada para os dias 11 e 12 de agosto. Então, aqui finalizo a apresentação da parte da gerência de programação mensal e retorno a palavra para o Vinícius. Obrigada. Obrigado, Diana. Com isso, a gente encerra esse segundo bloco. Teremos um intervalo de 5 minutos. Aqueles que quiserem colocar alguma questão relativa às apresentações do INS em relação a essa reunião semanal de programação, por favor, tem esse período aí de 5 minutos para vocês nos encaminharem, aqueles que ainda não o fizeram. Depois, na sequência, voltaremos para o terceiro bloco, com as respostas a essas questões, os principais destaques de intervenções elétricas e limites elétricos para essa semana operativa, e a política operativa da programação diária, com um balanço da programação diária nessa semana. Até logo mais. Estamos retomando aqui a reunião semanal de programação da operação. Vamos iniciar com as questões trazidas nesse intervalo. Vamos começar aqui com uma pergunta do Roger, da Bolt Energy. Prezados, essa evolução da vazão defluente mínima de Serra da Mesa para 600 metros cúbicos por segundo a partir do dia 20 de agosto, que o Pedro comentou, foi utilizada na revisão do PMO? Eu vou pedir a Diana que responda ao Roger. Por favor, Diana. Boa tarde, Roger. Obrigada pela pergunta. Esse valor comentado pelo Pedro, então, de 600 metros cúbicos por segundo em Serra da Mesa não foi considerado na revisão do DECOMP, porque é um valor estimado como política operativa. Não há um FSAR-H com esse valor, e o que a gente usou é o valor de 300 metros cúbicos por segundo previsto no FSAR permanente, o FSAR-H 279. Obrigada. Obrigado, Jana. Vamos agora para as próximas perguntas. Primeira do Bruno Belotti. Boa tarde, Marcela. Infelizmente o vídeo cortou na hora em que você estava explicando a carga semanal do Nordeste. Poderia repetir qual o motivo do Nordeste ter ficado abaixo do previsto no PMO e o porquê dessa redução ter sido adotada para o restante do mês? Obrigado. E vou colocar uma outra pergunta na sequência, que é referente ao mesmo tema. Pergunta da Ingrid, da Indra Energia. No PMO, semana passada, foi apresentado que a carga do Nordeste verificou 300 megawatts médios abaixo do previsto. E mesmo assim decidiu-se por manter a previsão original para agosto. Agora, após a primeira semana de agosto verificar novamente em torno de 300 megawatts médios abaixo do previsto, ajustou-se todo mês para 300 megawatts médios. Qual o motivo de se ter esperado e qual o motivo dessa redução em julho e agosto? Eu vou pedir, por favor, que a Marcela responda. Boa tarde, Ingrid. Boa tarde, Bruno. Eu vou tentar contextualizar e responder tudo de uma forma só. Para o Bruno, que perdeu a apresentação, a parte do subsistema Nordeste, realmente, essa semana ela está com um desvio em relação ao que foi consolidado para a primeira semana lá no PMO, e, consequentemente, as revisões que nós fizemos para as próximas semanas, elas nos indicam aí uma expectativa de fechamento do mês também, com uma redução mais expressiva em relação ao consolidado na revisão zero, mas isso a gente atribui basicamente a esse retardo que está acontecendo no subsistema Nordeste, em particular, em termos de retomada de carga.
né? Isso começou a acontecer no início de junho, a carga começou a subir suavemente, se elevar suavemente, mas ela chegou num patamar que daí ela se manteve estável, diferente dos outros subsistemas que vêm tomando carga semana após semana. Agora, dando continuidade e explicando também o que a Ingrid perguntou, por que a gente adotou isso lá na previsão do PMO, mesmo tendo sido um comportamento já observado durante o mês de julho, é porque, assim como o subsistema Nordeste e o Norte, eles tiveram um retardo também para a redução de carga lá no início do isolamento social, das medidas restritivas, isso está se confirmando com retomada de carga. Durante o mês de julho, o próprio subsistema Norte também ele se manteve em patamares basicamente estáveis. E a partir agora do início de agosto, a gente já observa uma retomada expressiva da carga em resposta disso e de alguns fatores que nós citamos na apresentação. Então, é exatamente isso que a gente espera do subsistema Nordeste. Uma hora ele vai começar a retomar de acordo com a característica dos outros subsistemas, sim. Mas, nesse primeiro momento, a sinalização que nós temos, pelo menos para o horizonte mais próximo, é de, basicamente, manutenção do que vem acontecendo. Mas a gente acredita, sim, que num horizonte pequeno, essa carga vai começar a responder e vai começar a se elevar também, assim como as outras regiões. Tá bom? Obrigado, Marcela. Mais uma pergunta. Agora uma pergunta do Alessandro Dutra, da Petrobras. Boa tarde. Após as medidas de relaxamento de isolamento social, a recuperação da carga está mais para V ou para U? Qual a expectativa do ONS em relação ao comportamento da carga ao longo do ano após divulgação de prorrogação do auxílio emergencial até dezembro? Eu vou solicitar, por favor, que o Fausto responda ao Alessandro. Boa tarde, Alessandro. Tudo bem com você? Tudo bem com todos? Bom, boa tarde a todos. Alessandro, na verdade, a recuperação ela não chega a ser V e não necessariamente U, né? Até foi usada uma figura, tipo aquela vírgula, assim, né? Um iníciozinho de U, depois uma perna mais comprida, como é o símbolo da Nike, por exemplo, até foi usado por um diretor da EPER, caracteriza bem isso, né? Então, é o que se espera, mas o que eu recomendo, aliás, com as duas perguntas, na verdade, que você fez, em relação à expectativa, em relação ao comportamento da carga ao longo do ano, após a divulgação da prorrogação do auxílio emergencial, que isso é bem recente, né? Saiu agora, esses dias, se não me engano. O que nós estamos prevendo, em termos de crescimento econômico, é na taxa de menos 5. Hoje, por exemplo, se não me engano, está menos 5,66, 5,6, menos 5,6 por aí, está no Boletim Focus. Então, a expectativa econômica é menos 5 no total. Isso quer dizer o seguinte, que não vai piorar, vai melhorar, embora ainda continue com a taxa negativa alta. Isso eu recomendo até que vocês, não só você, mas de modo geral, nós publicamos ontem o boletim técnico da segunda revisão quadrimestral, já com os dados, alguns detalhes, inclusive alguns detalhes de cenário macroeconômico, e embora a nota técnica demora um pouquinho mais, porque é bem mais detalhada. Recomendo até estar no site do ONS para vocês consultarem lá. Então, todo esse movimento econômico que está vindo por aí, ele está bem acomodado dentro dessa perspectiva econômica que nós estabelecemos aí para o crescimento da carga, que o Tipão utilizado como premissa para as previsões de carga, como está lá no nosso boletim técnico, por gentileza, se vocês puderem consultar, seria assim, eu acho que lá tem algumas respostas até melhores do que a minha, ok? Um abraço para vocês. Obrigado, Fausto. Vamos a mais uma questão. Essa questão não é referente a nenhuma apresentação, mas vamos tratar aqui como um assuntos gerais. Uma pergunta da Natália Santos, da Energética. Boa tarde. Na última FT do Prev Carga D100, testamos a versão 1.26.4. Nessa reunião, foi avisado que a versão final seria disponibilizada até 31 de julho, o que não ocorreu. Quando será disponibilizada a versão final e o manual para que os agentes possam se habituar às previsões? Vou pedir, por favor, que o Gabriel responda a Natália. Por favor, Gabriel.
Natália, boa tarde. Aquela a versão do Previcarga DC em 1.26.4, ela vai ser disponibilizada na versão 1.26.8 até o final da semana que vem. Nós deixamos para publicar tudo junto, o manual, o histórico de previsões e os dados e o pacote de decks históricos. Esse trabalho todo acabou levando um tempo maior devido à manutenção no ambiente de nuvem, e a gente vai estar colocando todo esse pacote junto para que os agentes possam rodar esse histórico de 2020 até o final da próxima semana. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Então vamos agora para a última pergunta, que foi feita pelo Renato Dias, do Banco Santander. Prezados, boa tarde. Ainda sobre a representação do complexo gerador do São Francisco, caso os armazenamentos das usinas hidrelétricas da bacia fiquem abaixo dos 60%, seria aplicada a restrição de vazão máxima, igual à vazão mínima, de meados de outubro a novembro, mesmo no início do período úmido? Obrigado. Eu vou pedir que a Simone responda ao Renato. Por favor, Simone. Boa tarde, Renato. Bem, uma questão semelhante a essa já foi respondida aqui no fórum nessa reunião semanal, mas só para reafirmar, a resolução 2081 da ANA determina que, caso o reservatório de Sobradinho entre na faixa de atenção, ou seja, abaixo de 60%, que deve ser consultada a curva de segurança uma vez por mês, e que a gente defina com isso a vazão máxima média mensal de acordo com a curva de segurança. Então, caso isso se configure, a gente vai definir a vazão máxima mensal. E a vazão mínima será seguida também conforme definido na curva de segurança, na resolução da ANA, através da vazão mínima definida para Sobradinho e Xingó. Obrigada, Renato. Obrigado, Simone. Agora vamos dar continuidade às duas últimas apresentações desse terceiro bloco. Vamos começar aí com as principais intervenções elétricas e limites elétricos, com o Eduardo. Por favor, Eduardo. Obrigado, Vinícius. Boa tarde a todos. Vou só compartilhar aqui a minha tela. Bom, então, pessoal, eu vou falar sobre os limites elétricos com impacto na programação e principais intervenções com restrições eletroenergéticas. Primeiramente, aqui na área norte-nordeste, nós temos o desligamento do banco de capacitor série da linha de 500 kV Miracema-Gurupi, tanto na SE Gurupi quanto na SE Miracema, que vai ser feito do período das 8 horas até as 12 horas do dia 8 e das 12h30 às 16h30 do dia 9, então pegando aí o sábado e o domingo, e o motivo é a limpeza nos conectores e teste de atenuação nas fibras das duas, deixa eu só minimizar aqui, pessoal, desculpa, nas duas pontas, tanto no lado da proteção quanto na plataforma, troca das fibras por fibras reservas se for necessário. E as consequências, né, que na perda da linha Miracema-Gurupi Circuito 2 não acarrete sobrecarga inadmissível no capacitor série do circuito remanescente, limitar o fluxo Miracema-Gurupi entre menos 2.600 MW e 2.600 MW. Linha de 500 kV Luiz Gonzaga e Milagres vai ser feito no período de 7h30 até as 16h30 do dia 11, numa terça-feira, e o motivo é substituir isoladores de vidros por polimérico em área de poluição e resolver problemas de sabotagem nas estruturas de ancoragem da torre 1/1 e 27/1 dessa linha de 500 kV Luiz Gonzaga e Milagres. E, como consequência, para que o sistema suporte contingências simples e duplas consideradas na interligação Norte-Nordeste, adotar a restrição, o recebimento pelo Nordeste limitado entre menos 6.000 MW e 5.500 MW. Disjuntores 704 e 705 de 500 kV da subestação de Serra da Mesa 2, que vai ser feito do período de 7 horas do dia 11, na terça-feira, até as 24 horas do dia 12, na quarta-feira, e também das 7 horas do dia 13, na quinta-feira, até as 24 horas do dia 14, na sexta. E o motivo é a substituição dos TCs do tipo CTH 550, desses disjuntores, que são aqueles TCs que vêm explodindo aí no sistema. E, como consequência, né, para que o sistema suporte perda simultânea de 2 circuitos entre Serra da Mesa 2
e as subestações de Serra da Mesa, Rio das Éguas e Lusiânia adotar as seguintes restrições. O recebimento pelo Sudeste e Centro-Oeste deve ser limitado em 5.500 megawatts, o fluxo Nordeste-Sudeste limitado em 2.500 megawatts e o recebimento pelo Nordeste limitado entre 6.000 e 5.500 megawatts. Bipolo Xingu Terminal Rio, essa é uma intervenção que já está em curso aí desde o dia 31/7, né, que vai ser feito, então, do dia 31 até 8 de agosto, e depois para o Polo 2, desculpa, e para o Polo 1, das 5 horas do dia 3, na segunda-feira, até as 23h59 do dia 16/8, no domingo. E o motivo é uma limpeza e inspeção no pátio DC da subestação de Terminal Rio, que está com alto grau de poluição, né? E para que o sistema suporte contingências simples e duplas consideradas na interligação Norte-Nordeste, adotar as restrições. O bipolo Xingu estreito deve estar limitado entre 1.500 MB e 2.000 MB, e o fluxo, o FNS, né, o fluxo Norte-Sudeste, limitado até 1.950 MW. Barramento de 500 kV de Sapeaçu 05B1, que vai ser feito das 7 horas do dia 8, no sábado, até as 6 horas do dia 10, na segunda-feira, e o motivo é a adequação da proteção de base dessa subestação para a entrada da nova linha de 500 kV, Poções 3 Sapeaçu. E para que o sistema suporte a perda do barramento remanescente, recomenda-se programar durante a intervenção, no dia 8, a usina de Itapebi, maior ou igual que 300 MB, e no dia 9 e dia 10, Itapebi, maior ou igual que 150 MB. Linha de 500 kV Itaipu 60 Foz, circuito 2, mais disjuntores 9324, 9224 e 9314, 500 kV da subestação de Foz do Iguaçu 60 Hz, que vai ser feito no período das 7 horas do dia 8 até as 17 horas do dia 9, e o motivo é a substituição do TC 9324, fases A, B e C, atendendo à troca dos TCs do tipo CTH 550. E para que o sistema suporte as contingências do desligamento de mais uma linha de Itaipu 60 Foz, limitar a geração de Itaipu em 5.200 megawatts. Linha de 230 kV Jauru-Viana, circuito 3, que vai ser feito das 8 às 18 horas do dia 6, na quinta-feira, até o dia 19, na quarta-feira. E o motivo é a substituição de cadeia de isoladores e instalação de arranjo com pesos adicionais nas fases laterais das estruturas da linha 230 kV Jauru-Viana, circuito 3. Consequências para que o sistema suporte a perda dupla das linhas Jauru-Vilhena, circuito 1 e 2, isolando o subsistema Acre-Rondônia, manter o fluxo Acre-Rondônia entre 0 e 250 megawatts. Linha 230 kV Ariquemes de Paraná, circuito 4, ainda no sistema Acre-Rondônia, que vai ser feito das 7 horas até as 17 horas do dia 11, numa terça-feira. Motivo: instalação de vibrógrafo para monitoramento do sistema de amortecimento e vibrações eólicas nos cabos condutores da linha Ariquemes de Paraná, circuito 4, no vão entre as torres 337 e 338, que é a travessia sobre o Rio Machado. E consequências, considerando a simultaneidade com o serviço da linha 230 Jauru-Vilhena, circuito 3, visando evitar a perda de sincronia das usinas do Acre-Rondônia frente a contingências simples e duplas em linhas de 230 kV. A região manter fluxo anual Ariquemes em 450 MB e o fluxo Acre-Rondônia entre 400 e 400 MB. Menos 400 e 400, desculpa. Linha de 500 kV Ribeirãozinho, Rio Verde Norte, circuito 1, mais disjuntores, que vai ser feito das 7 às 17 horas dos dias 7, na sexta-feira, e o dia 8, no sábado. O motivo é manutenção preventiva periódica de 6 anos no equipamento do vão da LT 500 kV Ribeirãozinho, Rio Verde Norte, circuito 1, e para que o sistema se mantenha estável frente a contingências simples ou duplas de linha de 500 kV da região, manter o recebimento pelo Mato Grosso menor ou igual que 400 MB. Essa próxima intervenção é praticamente idêntica à anterior, só que no circuito 2, né? E a limitação é idêntica, né? O recebimento pelo Mato Grosso menor do que 400 MB no período. Linha de 440 kV Bauru-Getulina, circuito 1 e 2, vai ser feito das 9 às 16 horas do dia 7, né, no sábado, e o motivo é a instalação de esferas de sinalização aérea e as consequências, né, para que sim suporte contingências simples e duplas consideradas na malha de 500 kV, de 440 kV do estado de São Paulo, adotar as seguintes restrições, né, Ilha Solteira menor ou igual que 2.500 MB, Jupiá mais Três Irmãos menor ou igual que 1.900 MB, Porto Primavera, Taquarussu mais Capivara menor ou igual que 1.600 MB.
E disjuntores 6518, 6528, 6538 e 6548 de 138 kV da SE Vitória, que basicamente são os disjuntores do lado de baixo da transformação 345 para 138 kV de Vitória, que vai ser feito das 8 horas do dia 8 até às 17 horas do dia 9, né, no domingo. O motivo é a adequação da proteção diferencial de barras do setor de 138 kV da SE Pitanga para a entrada do novo transformador AT05 da SE Vitória, né, e para melhorar o desempenho dinâmico do sistema de 230 kV do Espírito Santo, em caso de contingências envolvendo o barramento de 138 kV de Pitanga, né, adotar o seguinte espaço térmico, que é a térmica Luiz O.R. Melo, que é a antiga Linhares, em maior ou igual que 170 MB. E linha 440 kV Porto Primavera, Nova Porto Primavera, circuito 1 e 2, que vai ser feito das 6 horas do dia 8 no sábado às 17 horas do dia 10, que é segunda-feira. E o motivo é remoção e transferência da linha 440 kV Nova Porto Primavera, Nova Porto Primavera, circuito 2, do poste de conexão existente na SE Nova Porto Primavera para o pátio de 440 kV dessa SE. Né? Lá ainda não existe esse pátio, elas estão conectadas diretamente nos transformadores, então essa intervenção é para adequação e conexão ao pátio. E consequências, né, para limitar o fluxo no sistema de 138 kV da região e evitar o risco de corte de carga em Campo Grande, em caso da perda dupla da linha Campo Grande 2 Chapadão e Campo Grande 2 Imbiruçu, adotar as seguintes restrições: o RSU menor que 5.000 MB no período de carga média e pesada, RSU menor que 6.300 MB no período de carga leve e mínima, e a geração de GPA 138 kV maior do que 100 MB. E por último, o disjuntor 1052, 525 kV de Santo Ângelo, que vai ser feito das 8h30 até as 17 horas dos dias 13, que é uma quinta-feira, até o dia 14, sexta-feira, e o motivo é manutenção preventiva nesse disjuntor de Santo Ângelo. E consequências, né, a fim de evitar a atuação de proteção de sobrecorrente no transformador 3 de 525 para 230 kV de Santo Ângelo, quando a perda da linha Garabi 2 Santo Ângelo, seguida de falha de disjuntor, limitar o despacho em Garabi 1 mais o despacho em Garabi 2 menor do que 900 MB. E agora as gerações térmicas por razão elétrica, né? Primeiramente aqui no complexo de J. Lacerda, visando minimizar o risco de corte de carga na região sul, quando das contingências simples, adotar. Então vai ser J. Lacerda A1 com 2 vezes 35 MB e J. Lacerda B com 80 MB, somando 150 MB por período. E na área Rio Espírito Santo, ainda temos a geração térmica por razão elétrica da Luiz O.R. Melo, que é a antiga Linhares, em caso de contingência simples da linha Mesquita Governador Valadares 2, né, visando reduzir o risco de corte de carga na região de Governador Valadares e norte do Espírito Santo. Então, o despacho é necessário, é de pelo menos 204 MB, porém, para o período, né, o que foi declarado como disponibilidade da usina foi 187. Então, dessa forma, teremos um despacho térmico aí por razão elétrica em Linhares de 187 MB. E é isso, pessoal. Muito obrigado. A PRI fica à disposição aí para esclarecer qualquer dúvida. Obrigado, Eduardo. Vamos agora, então, para a última apresentação dessa reunião, com o Reginaldo, que vai trazer aqui para a gente a política operativa adotada na programação diária e o balanço dessa programação ao longo dessa semana. Por favor, Reginaldo. Obrigado, Vinícius. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui a apresentação. Bom, então, política operativa, né, dessa semana operativa que encerra hoje, tá? Então, bom, iniciamos então com a operação especial que está ocorrendo em Itaipu, e na bacia do Rio Iguaçu, tá? Isso para atendimento ao Paraguai. Então, houve um novo pedido da chancelaria e do governo paraguaio junto ao Ministério de Relações Exteriores do Brasil para elevar as defluências de Itaipu para o escoamento da safra de grãos lá do Paraguai, através de transporte hidroviário pelo Rio Paraná. E o período que foi combinado é o dia 3 até o dia 16 de agosto de 2020. Então, avaliada
pelo setor elétrico brasileiro, né, realizado pelo INS, né, sob o comando do Ministério de Minas e Energia e a participação da ANA, foi definido, então, um aumento da defluência de Itaipu com o uso do volume armazenado no reservatório de Itaipu. Isso sem depressionar, então, sem haver um depressionamento adicional dos demais reservatórios das usinas hidrelétricas do sistema, tá? E o combinado são as vazões praticadas lá dentro da usina de Itaipu, 7.500 nos dias úteis e 7.100 nos finais de semana. E isso a gente observando o nível lá do reservatório deve ficar aí aproximadamente até 217 metros, tá? Então, com o aumento desse montante de geração da usina equivalente, né, a ser reduzido na geração das demais usinas do sistema. E também haverá contribuição da bacia do Rio Iguaçu, com controle lá na usina de Baixo Iguaçu, com um montante de 600 metros cúbicos por segundo nesta usina. Sem também o comprometimento da política operativa nessa bacia, tá? Aqui, então, a gente observa, então, os valores tracejado aqui é o simulado e o verificado, né? Então, a defluência aqui está muito próxima daquilo que a gente realizamos como o estudo, né? Tanto na defluência quanto no nível de montante. Então, a gente vê aqui a tendência de chegar lá em torno de 217 até o fim do período do evento. Com os resultados, então, da geração térmica, né, envolvendo agora DECOMP e DECEM, a diferença observada de mérito e declarações de flexibilidades, né, são essas aqui mostradas. Então, essa oscilação que ocorreu aqui no DECOMP foi o despacho de usinas marginais no período de carga pesada, que não foi observado, né, não foi despachada durante o DECEM, tá? Aqui o resultado, então, agora DECEM com o PDP da semana operativa, então, de 1 a 7, para o subsistema Sudeste Centro-Oeste. Então, as diferenças ocorridas aqui na geração hidráulica do Sudeste, né, foram majoritariamente em função do fechamento do balanço do SIM, atendimento à política e diretriz eletroenergética da semana operativa e ajustes de Unit Commitment hidráulico. E da geração térmica foram basicamente por redeclarações de flexibilidade informada pelos agentes durante a programação diária. Para a região sul, aqui a gente observa, né, então, que a diferença resultaram da avaliação e acompanhamento diário das vazões das bacias da região sul, né? Então, transferindo os excedentes energéticos para o sistema Sudeste Centro-Oeste, nos períodos de maior demanda de carga, e preservando seus estoques armazenados nos demais períodos, né? Então, seguimos fazendo essa avaliação aí dos despachos que o DECEM vem comandando para o Sul. A gente continua fazendo análise e a perícia, né, dessas informações que são dadas no resultado do modelo. E da geração térmica, as diferenças foram as redeclarações de flexibilidade formadas pelos agentes. Não houve intercâmbio internacional, tá? Nem do Uruguai, nem para a Argentina. Para a região agora, para o subsistema Nordeste, foram possíveis, né, na questão da geração hidráulica, foi possíveis de serem alocadas nos aproveitamentos hidrelétricos ali da região Nordeste, né? Houve essa redução durante toda a semana, né? E cabe ressaltar que a vazão defluente da usina lá de Sobradinho, a partir do dia 7 agora, então a partir de hoje, passou de 1.400 metros cúbicos para 1.200 metros cúbicos por segundo, devido então ao controle da cascata do São Francisco, tá? E com relação à geração térmica não houve diferença. Para o subsistema norte, a geração hidráulica foi devido então a um ajuste do atendimento do limite do FNS, tá? Então, e para fechamento do balanço do sistema. Então, a gente maximizou aí os períodos de maior demanda do subsistema Sudeste para poder ter a maior potência para atendimento dessa região. E na geração térmica não houve diferença entre PDP e DECEM. Com relação ao balanço da programação semanal, né, então aqui a gente observa
que o sul continua sendo ainda um recebedor de energia, né? Cada vez menos, né? Mas continua sendo um recebedor médio, né? Durante a semana. E a informação mais importante é que tanto aqui no Norte Xingu, tanto na Ilha Madeira, a redução gradativa ali das vazões das usinas desses pontos, né? Dado a questão mesmo hidrológica da época. Então, está reduzindo então a potência devido à redução das vazões esperadas para esse mês operativo, né? Então, cada vez menor, então, tanto as gerações aqui de Xingu quanto lá do Madeira. Reginaldo, Oi? você poderia colocar no modo de apresentação aqui? Como é que eu coloco aqui? Reginaldo, uma dica aí, Juliano. Vai ali no exibir configurações, duplicar slides. Aí vai aparecer uma tela somente. Exibir aonde, meu amigo? Na parte superior ali, Reginaldo, onde tem mostrar. Aí, exibir A do configurações, ali do lado. A do meio ali, ó. Aí logo em cima. Exibir configurações. Puxa. Isto. Duplicar slides. Caramba, obrigado. Segue aí, Reginaldo, tá contigo. Obrigado. Bom, seguindo então com a apresentação, aqui a gente então observa no balanço, né, semanal, para o subsistema aqui Sudeste Centro-Oeste, né, um montante então de 1.000 megawatt por ordem de mérito e 1.179 de flexibilidade e razão elétrica de 187 megawatt. Para a região sul, ordem de mérito e unit commitment para atender as questões do sul, né? E a inflexibilidade foi declarada aí ao longo de toda a semana, dando um total de 271. Para o Nordeste, a inflexibilidade, esse 1 megawatt aqui foi um atendimento à necessidade de intervenção que ocorreu no sábado, no primeiro dia da semana operativa, no dia 1º. E no Norte, aqui em torno de 1.041 megawatts de ordem de mérito e 465 de inflexibilidade. Dando um total, então, para o SIM, de mais de 2.400 de geração por ordem de mérito e mais de 2.700 de inflexibilidade declarada aí de geração térmica, tá? A razão elétrica foi 187 lá do Sudeste e 55 de unit commitment do Sul. Com relação, então, ao CMO do dia de hoje, do dia corrente, para a região Sudeste, a gente observa, então, que ficou muito próximo do Decomp, né? Tanto do DECEM e o Decomp ficaram muito próximos, vendo apenas esse descolamento aqui, aqui no período de maior demanda do sistema aqui do Sudeste Centro-Oeste. E aqui da região Sul seguiu muito próximo também com relação à curva do CMO do Decomp e do DECEM. Aqui para o subsistema, então, Nordeste, a gente também observa que houve um descolamento aqui também no mesmo período, né, aqui muito próximo desse mesmo período, e aqui também no período de carga leve. E no Norte, a carga leve inteira ficou descolada em relação ao Decomp e DECEM. Mas ao longo do dia ficou bem ajustado. Bom, então, observando então o CMO por barra, discretizado aí, então, de forma nodal agora, né, do dia 7, a gente observa, então, que o sistema Sudeste, Centro-Oeste, Sul, ele acaba tendo, nesse horário, né, de 19h30, que foi observado durante todos os gráficos ali, que há um descolamento da região Sudeste, Centro-Oeste, Sul, em relação ao Nordeste, né? Então isso por conta dos limites ali, principalmente ali daqui da região Nordeste, ficou bem mais baixo, né, em relação aos outros, né, daqui dos outros subsistemas, por conta dos limites de transmissão. E, né, então, ali do limite de transmissão do RNE, né, e ali a gente observa algumas barras com custo zero, né, quando fica ali o conjunto eólico Renascença, Jandaia, Pitombeiras e Aracati 2 ficaram com custo zero. Tá, então esse aqui é o motivo então desse descolamento aqui
do CMO entre as regiões, tá? Justamente por conta do limite de transferência ali da região Nordeste. Bom, aqui é só mostrar, né, como é a visualização do box plot que a gente vai ver nos próximos slides, tá? Bom, então aqui, observando então pelo Blockplot, a gente observa aqui que no período de carga leve houve aqui um despacho, né, deu um CMO zero para a barra onde está conectada aqui Rosana. Deu CMO nulo, né? Isso devido à intervenção que ocorreu ali na região que restringiu a geração de Rosana igual a zero. Então, justamente nesse período de carga leve, e então reduzindo o custo operacional aí da barra, tá? Aqui na região sul, esse descolamento aqui, né, e a gente pode observar no Blockplot, o período de carga média pesada, né, então de 7 até as 24 horas, a gente observa aí o CMO em torno de 200 e próximo de 250, justamente para atender as necessidades do sul, né, e o despacho ali da usina lá de mérito do Complexo Jorge Lacerda. Para o Nordeste, então aqui a gente observa que tem custo zero, várias barras, né? Então da questão ali do conjunto eólico renascense, né, que a gente observou, Manabuiú, Russas, ali no sul da Bahia, e por conta também dos limites de transferência de energia da região Nordeste para os demais subsistemas, né? Então, uma tendência aí, trazendo, né, visualização do box plot, trazendo aqui para baixo do valor médio, né? Então, justamente por conta dessas limitações ali de transferência de energia da região Nordeste. Aqui do Norte, né, ele foi influenciado também por conta ali da limite de transferência do Nordeste para o fictício ali Norte, né, que acaba atendendo também o Norte, e basicamente ali também, né, por limitação de intercâmbio entre o subsistema Norte e Nordeste, tá? O balanço da programação semanal, então, observada ao longo da semana operativa, a gente observa, então, que o Sudeste, ele é recebedor de energia, né? Então, aqui no período de carga leve, ele atende a geração interna com a sua carga, né? E nos demais períodos, né, de carga média e pesada, ele é uma região recebedora de energia, isso aproveitando, então, a sazonalidade do nosso país. E o sul, a gente observa a questão do balanço, né, hídrico dos reservatórios, das bacias ali da região sul, né, e dada até essa estiagem que estava ocorrendo aí nos últimos dias, a gente otimizamos então a operação da região sul, minimizando o máximo possível na carga leve, até em alguns trechos do período de carga média, para ter a máxima potência no período de maior demanda da região sudeste, justamente para fazer a maior transferência para a região sudeste. Então, essa é a operação que a gente desempenhou então ao longo da semana para a região sul. Para o Nordeste, a geração eólica, ela consideravelmente, né, bastante e expressiva, elevada. Então, a gente observa então que a geração eólica ela atende boa parte da própria carga do Nordeste, né, cerca de praticamente mais de 90% da carga do Nordeste, né, em média do Nordeste. E só aqui no período de maior demanda do Nordeste que a complementação ali da região hidráulica é necessária para atender a sua própria necessidade, e a gente também tenta, na medida do possível, né, explorando o máximo dos limites da região Nordeste para transferir essa energia para o sistema Sudeste e Centro-Oeste. E com relação aqui ao Norte, a geração período de carga leve é reduzida, né, e durante a carga média e pesada ela praticamente atende a sua própria carga, sendo otimizada ali também no período de maior demanda do Sudeste para ter a máxima transferência de potência para o Sudeste e Centro-Oeste. Então essa foi a operação que a gente desempenhou na programação diária ao longo da semana operativa, tá? Vendo então
o balanço energético do Sudeste ao longo do tempo, né, de 2020, a gente observa aqui que a carga tem essa tendência de elevação, né, das últimas semanas, né, tem essa tendência de elevação. Ela continua, né, a gente observou que continua essa elevação, e a geração hidráulica cada vez ali reduzindo, né, já poupando os reservatórios, otimizando aí os estoques armazenados do subsistema Sudeste Centro-Oeste, tá? Na região sul, as chuvas que ocorreram nas últimas semanas, a gente observou que nessa última semana já teve, por conta da estiagem, né, que está ocorrendo na região sul, né, a gente teve que reduzir a geração hidráulica e justamente fazendo aquela operação que desempenhamos ao longo da semana, então reduzindo no período de carga leve, boa parte da média e maximizando o máximo possível para ter a maior potência para transferir para a região Sudeste Centro-Oeste. O Nordeste, essa semana operativa, se a gente deslocar essa geração eólica para baixo, praticamente mais de 90% da carga do Nordeste está sendo atendida por geração eólica. E a gente observou aí durante ao longo da semana recordes de geração eólica, tanto média quanto instantânea, na região Nordeste, tá? Então, uma geração bastante expressiva de geração eólica, e sendo complementada ali com a geração hidráulica, né, de acordo com a cascata ali do São Francisco, mais as gerações internas inflexíveis e a geração solar. E para a região norte, então a gente já, como a gente já viu já na última semana operativa, a geração interna praticamente para atender a sua carga e sendo complementada aí com geração vinda do Nordeste, para fechar o seu balanço, então também sendo só otimizada no período aí de maior demanda do Sudeste, para a gente ter maior potência, tá? Então a gente observa aqui o comportamento, e a redução hidráulica aqui considerável é por conta das vazões que são bastante reduzidas, né, significativamente nesse período aqui, já de fora do período úmido. Bom, fim, eu agradeço a atenção e devolvo a palavra para o Vinícius. Muito obrigado. Fico à disposição. Obrigado, Reginaldo. Com isso, nós terminamos as nossas apresentações dessa reunião semanal de programação. Vou pedir ao Reginaldo para parar de compartilhar. A gente vai ter agora mais um intervalo de 5 minutos. Vão vir com as últimas questões trazidas por vocês no próximo bloco. Olá, estamos aqui encerrando a última etapa aí da reunião semanal de programação da operação. Temos apenas 2 questões que vamos tratar agora. A primeira delas, na verdade, nós já tratamos, mas vamos voltar a ela. A Amanda Holanda, da Matrix Energia, traz o seguinte: prezados, boa tarde, gostaria de entender se a informação da defluência mínima em 600 m³/s na UHS Serra da Mesa, praticada de 24/8 a 31/10, será considerada nos modelos de preço. Será necessária a publicação de um FSAR-H para esse período? Isso já foi respondido anteriormente, mas dada essa dúvida, vamos tentar esclarecer. Vou pedir a Simone agora, que gerencia a equipe, que elaborou essa simulação, para voltar a esse ponto. Por favor, Simone. Consegui. Desculpa. Boa tarde, Amanda. Então, com relação a esse item, como o Vinícius comentou, ela já foi respondida anteriormente. O que nós temos de definição para a Serra da Mesa, no período de praias, se encerra a vazão mínima igual à máxima de 300 no dia 20 de agosto. A partir dessa data, tem apenas a definição da restrição de vazão mínima de 300, que é o que está definido no modelo, e a simulação que foi apresentada no início da reunião, ela mostra uma das condições de operativas para o período, de 600, mas ela não está definindo a política operativa nesses 600 m³ nos meses de setembro e outubro, não. É uma das possibilidades de operação. Obrigada, Vinícius. Ok, obrigado, Simone. A última questão, na verdade, é um comentário, acho que eu vou ler aqui, do Celso Trombeta, da WXE. Prezados, boa tarde. Na semana passada enviei algumas dúvidas sobre os dados de entrada do modelo D100 pelo e-mail de relacionamento com os agentes, conforme o ONS solicita.
No entanto, até agora não tive nenhuma resposta. Aí coloca aqui o número do protocolo. Seria importante para os agentes que existisse um canal de comunicação mais eficiente, principalmente pela quantidade de informações a serem mapeadas nos processos do DECEM. Celso, a gente se compromete aqui em verificar o que aconteceu. Peço desculpas aí por eventuais transtornos, mas vamos buscar responder o mais rápido possível essa sua questão e verificar se estamos com algum problema aí no fluxo dessas informações, ok? Com isso, a gente vai terminar agora essa reunião. Eu só queria destacar que a próxima reunião será no dia 14 de agosto, uma sexta-feira da semana que vem. Então, agradeço aí a participação de toda a equipe do INS que esteve envolvida nessa reunião. Agradeço aí a equipe da Vox, que nos ajudou nessa transmissão, e agradeço a participação de todos os agentes que estiveram presentes aqui nessa reunião. Então, um abraço a todos, bom final de semana, até o dia 14.